Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre o cego Bartimeu, o que podemos aprender com a lição do milagre de Jesus na vida de Bartimeu. Perguntas como: ele é cego de nascença? Como ele ficou cego? Falaremos nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, aproveita o momento se inscrevendo, dando joinha, compartilhando, para que as vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do nosso Senhor Jesus. Bartimeu era cego de nascença? Como ele ficou cego? Meus queridos irmãos, a Bíblia não diz que Bartimeu era cego de nascença. Ela também não informa como Bartimeu ficou cego, caso ele tenha nascido com essa deficiência. Na verdade, há pouquíssima informação sobre a vida pessoal de Bartimeu. Então é natural que não tenhamos respostas exatas para perguntas assim. Até existe, queridos, muitas interpretações populares que especulam a natureza da cegueira de Bartimeu. Mas a questão é que nenhuma delas contam com qualquer apoio ou evidência bíblica, pois algumas evidências históricas não existem, ou alguma evidência tradicional, meus irmãos. Para ter uma ideia, uma dessas outras ou contos populares, envolvendo o Bartimeu, diz que ele era filho de um general insurgente que foi executado pelos romanos. Por algum motivo, querido, a pena imposta a Roma não teria se resumido apenas num suposto general Timeu, mas também teria recaído sobre o seu filho, que acabou tendo seus olhos cegados por ordem das autoridades romanas. Muito provavelmente, versões como esta, contada que acabei de citar, tiveram origem simplesmente na curiosidade das pessoas em querer saber mais sobre Bartimeu, especialmente no que diz a respeito ao motivo de sua cegueira. Mas ninguém tem o direito de ir além do que as informações bíblicas e as histórias nos dizem, pois isso resulta num relato inventado e fantasioso do homem. Inclusive, algumas pessoas têm a coragem de citar obras antigas como fontes literárias para a sua história. Por isso, é possível encontrar por aí até que quem explique como Bartimeu ficou cego, citando, por exemplo, o historiador judeu Flávio Josefo. Mas é claro que provavelmente essas pessoas nunca leram Flávio Josefo. É verdade que Josefo fala de Timeu em uma de suas obras, mas essas pessoas nada têm a ver com o pai do cego que Jesus Cristo curou em Jericó. O Timeu citado por Flávio Josefo era um historiador grego. Captou? É mais possível que Bartimeu era cego de nascença ou não? Realmente, querido, é difícil dizer isso. Em algumas traduções bíblicas em português, temos a impressão de que é mais provável que Bartimeu não era cego de nascença. Essa é a nossa interpretação. Por exemplo, na versão Almeida,
revista e atualizada, lemos que perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguia Jesus na estrada fora. Marcos 10, 51 ao 52. A nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, segue a mesma ideia. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, que eu queira ver de novo. Respondeu ele: vá, você está curado, porque tua fé, afirma Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Marcos 10, 51, 52. Por outro lado, a versão Almeida Revista e Corrigida, a RC, traz Jesus falando e disse-lhe: que queres que eu faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Marcos 10, 51 ao 52. O que acontece é que a frase original grega não é tão simples assim. Os eruditos dizem que a expressão grega empregada no texto bíblico expressa a ideia de que Bartimeu levantou os olhos e enxergou, no ato de quê? Recuperar a visão que estava perdida. Mas isso não é o suficiente para esclarecer essa visão, que foi perdida ao longo de sua vida. Perdida, melhor dizendo, ao longo de sua vida. E se ela já esteve perdida desde o seu nascimento? Em seu comentário expositivo do Evangelho de Marcos, o teólogo R. Proulx deixa essa questão aberta. Ele deixa, ao destacar que após a palavra pronunciada de Jesus, Bartimeu foi capaz de ver, talvez pela primeira vez. É importante saber como Bartimeu ficou cego? Definitivamente não. É importante que, independente de saber se Bartimeu era cego de nascença ou não, essas especulações não diminuem nada o milagre realizado por Jesus, entenda isso. Se a Bíblia não diz como Bartimeu ficou cego, então é porque essa informação não é relevante para a história. O ponto principal no episódio envolvendo Bartimeu não é a natureza de sua doença, mas a revelação da autoridade de Cristo, o filho de Davi, ao restaurar a visão daquele pobre homem pecador.